Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Lincoln Serpa e aqui a gente fala de política, temas interessantes para você. E hoje vamos falar de um tema meio polêmico, monarquia no Brasil. Quem nunca ouviu falar da monarquia no Brasil, da figura do rei Dom Pedro? Qual foi a imagem que pintaram dele para você na escola? Bom, e se eu te disser que a monarquia no Brasil foi absolutista ou que ela não foi absolutista? O que é absolutismo? Isso que a gente vai ver hoje. O que a Constituição do Brasil fez? Vamos ver. Tamo junto, vamos pro vídeo. Pessoal, vamos começar falando sobre o Brasil, como é que surgiu a monarquia. Éramos uma colônia de Portugal. Portugal foi invadida pelos franceses por Napoleão Bonaparte e houve a necessidade do governo português fugir e vieram para o Brasil. No Brasil ficaram no Rio de Janeiro, ali se instalaram, construíram uma cidade no Rio de Janeiro com uma pegada totalmente europeia. Por aqui ficaram por muito tempo até que tiveram que voltar para Portugal. Deixaram aqui o Pedrinho, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil viria a ser. Mas ainda era o Reino Unido. Então, príncipe de Portugal estava no Brasil. Simplesmente Dom Pedro aqui no Brasil. Então, Dom Pedro sofreu uma pressão muito grande do povo de Portugal. Eles não queriam que o Brasil continuasse sendo um Reino Unido com Portugal. Queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Por isso, chamaram Dom Pedro de volta para Portugal. Dom Pedro, num dia muito legal, disse: diga ao povo que não irei para Portugal. Diga ao povo que fico. Esse é o dia do fico no Brasil. Então, Pedro, após tomar essa decisão muito honrosa de ficar no Brasil, houveram vários problemas políticos entre a terra do Brasil e Portugal. Por quê? Eram impostos muito altos que deviam pagar a coroa portuguesa. Existia muita divisão entre quem nascia no Brasil e quem nascia em Portugal. Brigas que se veem até em Noite das Garrafadas. No Rio de Janeiro, um episódio onde muitos até morreram. Brigas de garrafas, tá? Entre portugueses e brasileiros. Então, Dom Pedro, em determinado dia, fazendo bem a limpeza, ele declara o Brasil independente de Portugal, paga uma taxinha para Portugal e é reconhecida a independência brasileira. Formava-se então o Império do Brasil. Império esse que Dom Pedro foi imperador por alguns anos, mas voltou para Portugal após a morte de seu pai para brigar pela coroa portuguesa, tal que tinha direito. Deixou aqui seu filho mais novo, o Dom Pedro II, que ficou aqui muito novo e por isso não pôde governar, e tivemos um período regencial, onde teve um monte de revolta, todo mundo querendo ser independente, porque ninguém aguentava os partidos políticos que ficaram no governo. Então a gente tem Dom Pedro crescendo. Dom Pedro teve sua maioridade adiantada, tá? Mas Dom Pedro era um menino muito estudioso, tá? Historiadores dizem que ele acordava às 6 da manhã e ficava até depois de 10 da noite estudando, tá? Diariamente era um menino poliglota, era admirado por grandes doutores assim da sociedade, pensadores iluministas, todo mundo gostava dele, porque Dom Pedro era um cara estudioso e alguém muito preparado para assumir o cargo que estava. Além de ser um imperador que andava nas ruas, normalmente, e era como se ele passasse na padaria e o seu Zé da padaria falasse: bom dia, imperador, ele responder. Morando no Rio de Janeiro, mandou construir a cidade de Petrópolis. Bom, o imperador Dom Pedro II era alguém que realmente estampava o rosto do povo brasileiro como alguém muito humilde e gente fina, como a gente falaria hoje. Mas Dom Pedro II e o governo brasileiro, a gente precisa enxergar alguns aspectos. Nós herdamos o modelo de Portugal de monarquia. Quando o Brasil ele é independente, eles quiseram afastar o absolutismo do Brasil. Por isso promulgaram a primeira Constituição de 1822, onde já tinha iluminismo presente. O Brasil, sim, foi um grande avanço comparado a outros países. Foi feita a divisão entre poder judiciário, legislativo e executivo. Mas tínhamos um quarto poder, o poder moderador, que era do imperador. Poder esse que quase nunca foi acionado por Dom Pedro, somente para resgatar a ordem no Brasil. Então, nós tivemos aí a primeira Constituição. Mas esse poder moderador seria absolutista? A resposta é clara: não. Por quê? Olhando os aspectos da época, as monarquias em sua maioria eram absolutistas, ou seja, o rei mandava e desmandava.
O Brasil já não era mais absolutista e ainda tem um rei que respeita muito o poder legislativo, tá? Rei que cobra e alguém que quase nunca precisou usar esse poder moderador. Já era um avanço na época. Então, poder que nunca foi usado, direito, a gente tinha essa Constituição que já era um avanço para a sociedade, tá? Então a gente não tinha um governo absolutista nesse sentido. Nós tínhamos poderes aqui no Brasil, tais que eram bem respeitados, tá? O governo brasileiro foi deposto por um golpe, é importante a gente lembrar, foi o golpe da proclamação da República, aonde não teve apoio popular, foi somente porque Dom Pedro se opôs a proibir a maçonaria dentro da Igreja Católica. Então teve a união entre o clero, os fazendeiros e o exército para o tirar, só ficando com a marinha do lado de Dom Pedro. Portanto, este foi a explicação do vídeo. Na minha opinião aqui, se a gente tem uma monarquia que acaba de crescer, um país que acaba de crescer, e já tem uma Constituição que ainda institui poderes, a gente já está muito mais avançado que um monte de reino. O poder quase nunca foi usado pelo imperador. Nós tivemos os maiores avanços. Brasil, até um determinado período, tinha Ouro Preto, em Minas Gerais era maior que Nova York, até a retirada dos jesuítas. Brasil, país que tinha muito para crescer. Será que ainda tem? Depende de cada um de nós do futuro. Será que é melhor a gente ter alguém preparado desde pequeno para assumir o trono ou alguém analfabeto como presidente, como aconteceu com o Lula? Bom, essa é a pergunta. Fica para vocês a dica, tá bom? Então, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal, tire suas próprias conclusões e tamo junto, valeu!